tem aquela história, né? O Mandetta sai, o Mandetta não sai, o Mandetta continua no cargo, não continua no cargo. No final das contas, após pressão do Congresso, pressão do Supremo Tribunal Federal, aparentemente o presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu pela manutenção do Mandetta. Continua, né? O Mandetta chegou a ser aplaudido na volta ao Ministério, os servidores que ali estavam, garantindo que fica no cargo. Alguns, inclusive, já tinham até retirado as coisas das gavetas. Ele mesmo admitiu que foi um dia de pouco trabalho, né? Mas aparentemente vai continuar. A principal questão do momento é sobre a manutenção ou não dessa quarentena. As pessoas que estão em casa, muitas ansiosas para voltar à sua vida normal, aguardando esse momento que a gente não sabe exatamente quando virá. Outras entendendo que não, como é o caso do presidente da República, Jair Bolsonaro, que acha que o país vai ter consequências graves na economia. Isso acho que ninguém tem dúvida, né? Mas acha que vale a pena já justamente voltar a essa realidade antes. A gente vai conversar nesse momento na Band News FM com o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Clóvis Arnes da Cunha. Dr. Clóvis, muito obrigado pela presença, um bom dia. Eu queria saber exatamente qual é a importância nesse momento que muita gente está em casa, angustiada, aguardando justamente o momento de voltar para a sua rotina, ou desesperada, porque até agora a gente não sabe exatamente como é que vai funcionar aquela entrega de dinheiro, R$600, para as pessoas que de fato precisam, né? Qual a importância desse isolamento nesse instante? De que forma isso pode, de fato, evitar uma contaminação maior no país? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Barão. Prazer em falar com você e falar com todos os seus ouvintes. Então, a primeira informação importante para a população é que nós terminamos o mês de março e começamos o mês de abril numa situação que o nosso sistema de saúde está organizado. E isso foi graças ao isolamento social. Então, nós devemos dizer para todos que quem ficou em casa está de parabéns, graças a ter feito isso, que nós chegamos hoje numa situação que, por enquanto, o sistema não está caótico. Que é importante a gente dizer para a população que o isolamento social foi fundamental para nós começarmos o mês de abril numa situação organizada em termos de sistema de saúde do Brasil. E agora nós temos a expectativa quase certa que a curva de aumento do número de casos e o aumento do número de mortes acontecerá no mês de abril. E a persistência desse isolamento social é que vai evitar que nós tenhamos um aumento exponencial, que é aquela situação que aconteceu na França, na Espanha, na França, agora mais recentemente também no estado de Nova York. Então a população, é importante saber que graças a ela ter ficado em casa, quem pode ficar, ficou, também a perspectiva que nós vamos poder afrouxar isso na sequência. Do que depende você afrouxar o isolamento social? Depende de como está a epidemia em cada localização. Vou te dar um exemplo, Barão. Hoje a situação de São Paulo, nós temos aí um número de 304 mortes. O que se você calcula por 100 mil habitantes, ou seja, você calcula o impacto que essa doença está causando em termos de mortalidade em São Paulo, vai ter uns de 0,7 por 100 mil habitantes. Se você compara, por exemplo, com o Paraná, nós temos 0,1 por 100 mil habitantes. Então isso mostra que no Brasil inteiro nós devemos ter uma situação de avaliar cada estado junto com o Ministério da Saúde para nós podermos afrouxar esse isolamento social nas próximas semanas ou nos próximos meses. E há um paradoxo aí, né? Porque muita gente vai falar assim, tá vendo só, não morreu tanta gente. Pois é, mas não morreu tanta gente porque o pessoal tá em casa, né? A contaminação foi menor. Doutor Clóvis, a gente ainda vai chegar no inverno. O senhor falou do mês que estamos agora, o mês de abril. Dá para imaginar que a situação vai se estender até quando? Então, a nossa expectativa, e a gente tem essa vantagem no Brasil, que a gente olha para os países que já passaram por isso. Então, a China, que conseguiu fazer um isolamento social de uma forma muito efetiva, em 2 meses ela já voltou a ter uma atividade econômica muito ativa, né? Tanto é que o PIB chinês agora em abril já deve ser positivo, se você comparar com abril do ano passado. Do ponto de vista, se você demora para começar a fazer isolamento social, que foi o que aconteceu na Itália e na Espanha, é pior para a economia, porque a economia vai ficar parada completamente por 2 meses, porque daí você tem que fazer uma situação de realmente o que a gente chama de quarentena, ou seja, ninguém pode sair de casa de jeito nenhum, e mesmo a situação da sociedade econômica fica pior ainda. Eu acho que a melhor comparação que tem para fazer, Barão, é a comparação com um câncer, com uma neoplasia maligna, que se você dá o quimioterápico correto, no começo tem muito efeito colateral, mas você controla a doença. Se você dá um quimioterápico mais ameno, o câncer se espalha, que nós chamamos na medicina de metástase. Aí, para você controlar essa doença, é muito mais difícil.
Então, assim, eu acho que o povo consegue entender um pouquinho o que representa essa pandemia, que cá entre nós, é importante dizer, é a mais avassaladora que nós tivemos depois da gripe espanhola, que aconteceu há mais de 100 anos atrás. Então, toda a nossa geração, Barão, vai se lembrar para o resto da vida essa Covid-19, porque foi algo que mudou completamente todas as nossas vidas. Doutor Clóvis Megali, bom dia para o senhor. Bom dia, Megali. Doutor, a cada saída de feriado, nós aqui que trabalhamos em rádio, dizemos exatamente a mesma coisa. Evite pegar a estrada entre tal e tal horário. O Barão falou em paradoxo, isso cria também um paradoxo, porque se todos os nossos ouvintes ouvirem essa recomendação e obedecerem, a estrada vai ficar vazia e a nossa recomendação, portanto, não vai valer de nada. No caso de doenças infecciosas, se todos seguirem a recomendação de ficar em casa e a circulação for reduzida a zero, o vírus também não vai circular. Ninguém vai ser infectado e nós não teremos uma população, portanto, imunizada no futuro. Quer dizer, não é recomendável que o isolamento seja total, de 100%. Qual é a porcentagem ideal e como é que a gente está? A que distância que a gente está dessa porcentagem agora aqui no Brasil? Então, o que é importante comentar, Megali, é uma situação muito importante para o ouvinte entender. É uma situação que existe nas doenças infecto-contagiosas, doenças infecciosas, que a gente chama de fator de contagiosidade, que é o chamado R0. O fator de contagiosidade desse novo vírus é em torno de 4 a 5. Isso significa que, em média, cada pessoa doente vai transmitir para outras 4 ou 5 se eu não fizer as medidas preventivas que incluem isolamento social. Aí é fácil de entender essa crescente exponencial, em progressão geométrica, que você tem um paciente que transmite para 4 vão transmitir para vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 dá 64. Aí você tem uma curva exponencial. Só para dar uma comparação com a MERS, que foi um outro coronavírus que causou também uma epidemia lá no Oriente Médio, que aconteceu em 2012, o número total de acometidos, Megali, foi apenas de 680 casos e 200 faleceram. Ou seja, a letalidade, a porcentagem de pessoas que morreram da MERS foi muito maior, foi 30%. Mas como o fator de contagiosidade da MERS era menor que 1, essa doença ficou, mesmo sendo por um coronavírus, ou seja, da mesma família desse, só que uma outra cepa, uma outra raça, você teve uma situação numa epidemia localizada. Já esse novo coronavírus, ele tem um fator de contagiosidade muito maior. Então, com isso, você espalha. É difícil a gente prever, por exemplo, Megali, nesse momento, qual é a porcentagem de pacientes que, por exemplo, vão ter contato com o vírus sem ter manifestações clínicas, que a gente chama de paciente assintomático. Será que você, Megali, já está protegido com esse coronavírus sem ter sintomas? Será que eu, Clóvis, já estou protegido? Isso nós vamos poder responder nas próximas semanas. Porque os testes sorológicos, esses que a mídia está dizendo que é o teste rápido, né? Porque ele fica pronto em 15, 20 minutos, ele justamente ele pesquisa o anticorpo da pessoa se ela teve ou não o vírus. Então, hoje não sabemos dizer, por exemplo, a porcentagem de pacientes que teve a infecção sem ficar doente. Isso vai ser possível no inquérito sorológico, né? Fazendo esse exame que eu acabei de falar, no futuro, e a notícia boa é que esse exame estará disponível nas próximas semanas. Dr. Clóvis, aqui é Felipe Bueno, muito bom dia. É uma pergunta cuja resposta deve ser bastante parecida com essa que o senhor deu agora, mas eu queria aprofundar na seguinte questão. O que ao certo nós sabemos até agora, a comunidade médica sabe até agora sobre a defesa dos próprios organismos, a nossa própria imunização, especificamente com relação ao novo coronavírus? Quer dizer, é mais ou menos um desenvolvimento dessa resposta anterior que o senhor deu. As certezas, pelo que eu entendo, são muito poucas até agora, né? Por ser uma doença nova, Felipe, a gente tem mais perguntas do que respostas, né? Uma delas, por exemplo, é como tratar esse coronavírus. Isso acho que é um ponto importante também. Então, hoje, infelizmente, nós não temos nenhuma medicação segura e eficaz para tratar essa nova infecção. Por outro lado, existem várias e várias medicações, várias e várias pesquisas. Nós estamos em contato, inclusive, com a comunidade dos infectologistas internacional. Por exemplo, na Alemanha. A Alemanha não está tratando ninguém que não seja em pesquisa clínica. Então, para você realmente poder saber se a hidroxicloroquina vai funcionar ou não, se a azitromicina vai funcionar ou não, se o remdesivir vai funcionar ou não, nós temos que fazer a pesquisa. A pesquisa consiste em você dar a medicação para um grupo de pacientes e quando você tem uma doença que ainda não tem tratamento estabelecido, como é o caso do coronavírus, você tem que fazer um grupo do que a gente chama de placebo.
Então, muitas vezes eu vejo, por exemplo, o governo vai começar um novo tratamento com cloroquina para quem tem forma leve de doença. Olha, do ponto de vista infectológico, é muito pouco provável que você vai ter qualquer resposta para esse estudo, porque a grande maioria dos pacientes que tem a forma leve da doença, na forma de resfriado ou gripe, síndrome gripal sem pneumonia, ela melhora. A letalidade de alguém morrer do coronavírus quando não tem pneumonia é 0,1%. Então você teria que ter um número enorme de pacientes sendo estudados na forma leve para você mostrar que a hidroxicloroquina tem qualquer benefício. Então o principal papel seria estudá-la com os pacientes que têm pneumonia, que é já uma forma mais grave. E em relação à imunidade, que é a sua pergunta mais direta, nós ainda não sabemos por quanto tempo um paciente que teve infecção pelo coronavírus. Só lembrando um conceito novo, Barão e Felipe, e na realidade nós temos a situação de que nós não sabemos quanto tempo a pessoa vai ficar imune, tanto do ponto de vista daquele que não teve sintoma, como aquele que ficou doente. Imagina-se que pelo menos por um ano baseado em estudos preliminares vindos da China, nós teríamos essa imunidade. E claro que do ponto de vista infectológico, a grande corrida que nós temos hoje é para ter uma vacina. Se nós voltarmos um pouquinho para trás, lá em H1N1, todos vocês vão lembrar, né? Nós estamos falando de 2009, portanto há 11 anos atrás, essa epidemia da gripe, chamada H1N1, ela foi muito intensa aqui no sul do Brasil e aí para vocês em São Paulo. Né? No Brasil, alguns casos, mas especialmente nos estados do sul, como é o meu caso aqui em Curitiba, no Paraná, e para vocês em São Paulo, nós tivemos vários pacientes na UTI, vários óbitos, e felizmente nós chegamos na vacina em questão de 9 a 12 meses naquela ocasião. Então hoje, ao fazer o isolamento social, a medicina não está parada, muito pelo contrário. Nós estamos em duas frentes muito importantes, que são ter algum medicamento eficaz e ter também uma vacina. E com isso nós conseguimos ganhar tempo de transformar essa curva exponencial, como aconteceu na Itália, na Espanha, agora mais recentemente na França e no estado de Nova York, e daí o sistema fica caótico de saúde, e transformá-la numa chapada. E você vai ter número de casos de coronavírus ao longo dos próximos meses ou até anos, mas de uma forma leve como é o H1N1. Vejam vocês, hoje o vírus H1N1 continua circulando, mas é de uma forma tênue, de uma forma amena, que não compromete o sistema de saúde. Então, respondendo a sua pergunta, nós ainda não sabemos quanto tempo um paciente que teve a infecção, tanto do ponto de vista assintomático ou ficando doente, vai ficar imune. Mas a gente espera que, pelo menos nos estudos preliminares, que pelo menos por um ano, pode ser que inclusive muito mais. Esse é o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Clóvis Arnes da Cunha. Doutor Clóvis, com base justamente nessa resposta, pergunto para o senhor, comparando com outros vírus que provocam doenças respiratórias. Uma pessoa que foi contaminada, vamos colocar um outro vírus aqui, né? H1N1, enfim, e conseguiu se recuperar, ela conseguiu desenvolver anticorpos. Então, ela não vai ter a doença, né? Ela não vai cair doente novamente. Mas essa pessoa, caso ela tenha contato novamente com o vírus, ela pode carregar esse vírus ainda? Quer dizer, ela pode transmitir esse vírus e adoecer quem ainda não tem essa imunidade? Então, excelente pergunta. O que nós sabemos hoje do coronavírus é que a transmissão de pessoas assintomáticas, por exemplo, você, se você hoje não tem sintoma nenhum, ou eu que também não tenho nenhum sintoma respiratório, não tenho febre, não tenho tosse, não tenho dor muscular, mialgia, mal-estar, nós assintomáticos podemos estar transmitindo o vírus. É verdade que provavelmente a transmissão do paciente assintomático, da pessoa que não tem sintomas, comparando com a pessoa que tem sintomas, é muito menor. Mas, infelizmente, a notícia é que, mesmo estando sem sintomas, a pessoa pode transmitir. Por isso, da importância do distanciamento social. Então, aí vocês, agora no estúdio, o importante é vocês estarem com pelo menos 1 metro de distância um do outro. Alguém que vai fazer a refeição, as fábricas que estão funcionando, tenha pelo menos 1 metro de distância. Tem estudos da Organização Mundial de Saúde, que recomendam que 1 metro é suficiente, e tem estudos do CDC dos Estados Unidos, lá eles não usam metro, né? Eles usam pés como medida de distância, eles recomendam 6 feet, 6 pés. Como cada pé tem 30 centímetros, 30 centímetros dá 1,80 m. Então, qualquer distância entre 1 metro e 1,80 m, né, é adequado em termos de distanciamento social. Justamente porque, para evitar que mesmo pessoas que não tenham sintomas possam eventualmente transmitir, possam eventualmente infectar a outra pessoa que está ao seu lado. E aí vem a máscara de pano. Né? A máscara de pano seria útil, particularmente nessa situação.
Então, a pessoa que vai, às vezes, pegar um transporte público, ao usar a máscara de pano, ela está protegendo a outra pessoa que está ao seu lado. A máscara é pouco útil, a de pano, para a pessoa se proteger. Ela é útil para evitar de eu transmitir para outra pessoa. Então, ao estar num local que eu não posso ter esse distanciamento social, quer seja no transporte público, às vezes no supermercado, às vezes em situações que você às vezes não pode ter essa distância, a máscara de pano tem essa utilidade. Por outro lado, nós temos que lembrar que esse material, todos esses insumos, esses equipamentos chamados EPIs, equipamentos de proteção individual, como é o caso da máscara cirúrgica, ela só deve ser usada pelos médicos, enfermeiros, e sim para quem está atendendo pacientes com suspeita ou com Covid confirmado, e para os pacientes que têm sintomas com suspeita de Covid. Porque se a população começar a usar máscara cirúrgica para ir no supermercado, vai faltar para as equipes de saúde esse importante equipamento de proteção individual. Quero agradecer a presença aqui na Band News FM do presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Clóvis Arnes da Cunha, explicando, trazendo informações, detalhes, esclarecendo muita gente nesse tempo de pandemia. Dr. Clóvis, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Foi um grande prazer participar com vocês mais uma vez, estou à disposição e um bom dia para todos os seus ouvintes, para vocês todos. Um abraço, muito obrigado. Tá.